Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online, é uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento. Fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um momento de fidelidade e generosidade. Provérbios 21, 26 diz que o justo ama dar. Dar não por paixão, não por emoção, mas por entendimento, por compromisso. Por isso, o dízimo é regular, proporcional e sacrificial. As ofertas que a gente coloca na igreja, que a gente traz para a igreja, o devolver o dízimo, o entregar a oferta, tem o caráter regular, proporcional e sacrificial. Regular porque não é esporadicamente, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o dia a dia nosso. Então a gente sempre está presente, as contas da comunidade caem todo mês. E uma igreja, ela não vive de venda de pão de queijo. Uma igreja que abençoa tantas pessoas e transforma tantas realidades, vive do dízimo e da oferta dos seus membros. Proporcional,
porque significa proporcional a 10% da sua receita. 10% é o sinônimo de dízimo. Então não é um número aleatório, não é um número que eu sinto, não é um número que me emociona, mas é um número minimamente proporcional ao que significa dízimo, 10%. E sacrificial, porque nós não devemos contar centavos, mas entregar como sacrifício mesmo aquilo que muitas vezes parece que vai faltar, mas nós sabemos, o nosso Deus é fiel. O caráter do dízimo e da oferta é o caráter da cruz. Jesus não se entregou por uma troca, ele não esperava nada de nós, ele apenas se entregou por nós. E é por isso que nessa manhã eu quero te convidar para que nesse mesmo espírito do cristianismo você aprenda e se renda a entregar o seu dízimo e a sua oferta de maneira regular, proporcional e sacrificial. A Bíblia diz em Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus te abençoe. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Hoje vamos dar continuidade, então, nos nossos estudos que a gente tem feito sobre o cristianismo puro e simples. Então, a gente vem fazendo uma série de pregações. Se você perdeu alguma delas, você pode voltar lá no nosso YouTube, tem lá no nosso canal as palavras anteriores, para você poder entender que elas são bem sequenciais, né? Então, isso dá uma base realmente para a nossa fé. Para você que não tem tanto conhecimento, pode assistir, que eu acredito que Deus vai tratar muito com você e vai te conduzir a um novo entendimento da palavra. Amém? E na semana passada foi exposto a respeito das nossas condições de pecador, né? De pecado, expiação, ressurreição e eleição. E hoje a gente vai caminhar sobre a justificação e a adoção. Eu acho que foi um tema até trabalhado nas células, né? E acho que vai trazer um entendimento ainda maior para a gente e vai fundamentar isso no nosso coração. Queria ler com vocês Romanos, capítulo 8, versículo 30. Abram comigo lá. E aos que predestinou, também chamou. Também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Paulo escreve a carta de Romanos, trazendo um conceito muito forte a respeito da justificação. Ele traz muito sobre a lei, sobre a graça de Deus, e ele contextualiza e explica para a gente um pouco sobre isso. E a gente, como cristão, precisa entender um pouco sobre o que é ser justificado, né? O que quer dizer isso? O que é ser justo diante da presença de Deus, né? E essa doutrina que ele traz em Romanos, ela é muito básica da nossa fé. Então, fala muito da luta central do cristianismo e de uma convicção que eu e você precisamos ter, que tira da gente toda a insegurança. Porque existem muitos cristãos que caminham com Deus, conhecem a palavra, ou então sabe que existe um Deus, mas tem uma insegurança em relação à sua salvação, por exemplo. Isso vai de encontro com a palavra de Deus, que traz para a gente um conforto em relação à justificação, né? O que significa isso? E uma das grandes diferenças entre o catolicismo, por exemplo, e o protestantismo, quando começou lá com as teses, né, de Lutero, que veio contestar muitas coisas que a igreja estava pregando, muitas coisas que estavam sendo ditas como corretas, como certa, como um caminho para o cristão. Uma das coisas mais importantes questionadas é a questão da justificação, né?
para o catolicismo, a justificação, ela representa um esforço pessoal, né, associado ao sacrifício de Jesus. Então, existem caminhos dentro da igreja que você precisa cumprir, por exemplo, que vai te dar o direito de estar justificado. Então, existem coisas que a gente precisa fazer lá, que, acho que, se eu não me engano, acho que é crisma, alguns procedimentos que a gente faz parte, que a gente diz para Deus que está ok, estou fazendo a minha parte. E se caso isso tudo não for suficiente, a gente vai para o purgatório, né? Então, isso era o que estava sendo pregado naquela época, e quando vem o protesto contra essa e outras coisas, uma das coisas que foi muito colocada e trazida é a respeito desse tema de hoje, né? Peraí, será que eu preciso fazer as coisas que a igreja impõe? Será que existem indulgências que eu preciso pagar para que eu possa estar com Deus no reino dos céus? Então, esse é o ponto de partida nosso, né? Eu queria que você estivesse pensando. E lá naquele versículo que a gente acabou de ler, existe uma sequência. Ou seja, Deus chama, Deus predestina, certo? Deus justifica e Deus glorifica. Então, olha lá no versículo de novo. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, Deus, Ele dá o caminho completo para nós. Ele te encontra, Ele te dá a oportunidade de conhecê-lo. Seja você onde você estiver, cada um aqui vai ter uma ideia de como Deus chegou até você. Ele te justifica, ou seja, você se torna capaz de estar com Ele e Ele glorifica a tua vida. Amém? Então, esse caminho é um caminho certo dentro da palavra de Deus, né? Não há dúvidas de que a gente vai ser chamado e vai ser justificado, certo? Então, o que é a justificação? Se a gente parar para pensar no termo jurídico, a justificação é o quê? É um conjunto de argumentos, de fatores, de provas, né, de coisas que são usadas para declarar a inocência de alguém, certo? Que alguém está limpo, está justo, você não deve mais nada, acabou, certo? Então, diante da lei, é isso que significa. E em Romanos, capítulo 14, versículo 12, se você quiser anotar, eu vou ler bastante versículos, vou falando, vou lendo, já deixei tudo escrito aqui, para a gente não perder tempo. Em Romanos 14, 12 diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E essa ideia de que a gente vai prestar contas, quer dizer que eu preciso ter uma vida que, diante de Deus, eu mostre argumentos para Deus, para que Ele, então, me justifique. Certo? Até aqui? Então, eu vou ter que prestar contas para Deus da minha vida. E é isso que a palavra de Deus está falando. Então, a palavra fala o seguinte, que tudo que você faz aqui durante o tempo que você estiver vivo, Deus vai estar olhando para você. E que vai chegar um dia que você vai estar diante do tribunal de Jesus, de Deus Pai. E Ele vai querer saber o que você fez aqui. É isso que a palavra de Deus fala, amém? Então, um dia, todos nós haveremos de prestar contas. E a palavra fala o seguinte, que todos nós pecamos e que estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, eu vou chegar diante de Deus sem pecado? Não. Ah, você acha que vai chegar sem pecado? Não. Todos pecaram. Todos estão separados. Todos, não há um justo sequer, a Bíblia fala. Não há uma pessoa justa, justificada. Então, vamos prestar conta
Vamos pensar comigo, a gente vai prestar conta de tudo da nossa vida. Nós vamos prestar conta das nossas palavras. Quem aqui nunca contou uma mentirinha? Quem aqui nunca falou mal de alguém? Quem aqui nunca contou uma fofoca? Quem aqui nunca reclamou de alguma coisa? Declarou palavras? Quem aqui nunca perdeu o controle emocional? Quem aqui nunca xingou? Não soltou uma palavra frívola? Nós vamos prestar conta de todas as nossas palavras. Todas. Ninguém viu o que você falou. Você vai falar assim, ninguém viu. Seu pai não viu, sua mãe não viu, seu filho não viu, seu vizinho não viu, seu pastor não viu, sua igreja não viu. Mas ele viu. Porque ele vê todas as coisas. Um dos atributos de Deus é o quê? Onipresença, onisciência, onipotência. De Deus nada a gente pode esconder. Então, todas as nossas coisas vão ser prestadas conta. Todas as nossas palavras vão ser vistas. E a gente vai prestar conta das nossas omissões também. Aquilo que você não fez. Todas as nossas omissões vão ser olhadas pelo Pai. Porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer que deve fazer o bem e não faz, também peca. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, também peca. Isso está lá em Tiago 4,17. Então, quantas vezes a gente não faz o mal, mas a gente deixa de fazer o bem? E isso é pecado. Isso diante de Deus é errado. Vamos prestar conta disso também. Sabe aquele dia? Estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Estive com frio e não me vestiste. Estava sozinho, desamparado. Era forasteiro e não me abrigaste. É isso que a Bíblia fala para a gente. Pecado de omissão, de não fazer aquilo que a gente tem que fazer. Quantas vezes? Quem passa por esse crivo? Quem que passa por essa avaliação ilesa, limpo, puro? Quem daqui nunca fez nada disso do que eu estou falando? Quem de nós? Não há ninguém. A Bíblia também fala que a gente vai ser julgado pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções, pelas nossas motivações, por aquilo que há dentro do teu coração. Um juiz aqui, homem que vai julgar, baseado nas leis humanas, ele precisa de quê? De provas reais, vivas. Ele precisa ver para avaliar e julgar qualquer pessoa que está em julgamento, certo? Mas o nosso juiz, ele vê coisas que ninguém vê. Deus olha o nosso coração e Ele sabe a nossa intenção. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos desejos. O que você já pensou? Conta para alguém. Tem gente que pensa coisas e não tem coragem de contar para alguém. É isso aí mesmo, Deus está vendo. Deus conhece tudo. Dele nada a gente pode esconder. Absolutamente nada. Tudo que há dentro de você, Ele conhece. Lá em Romanos capítulo 7, Paulo vem falar sobre o bem que ele deveria fazer, ele não fazia. E que ele amava a lei. E que obedecer à lei era maravilhoso. Mas o pecado que habitava nele
comandava ele. Ou seja, aquela coisa que há dentro da gente vai contra, muitas vezes, aquilo que a gente deveria fazer. Às vezes você sabe o que você tem que fazer. Chega na hora, você não faz. A carne luta contra o espírito. E essa guerra interior que a gente carrega aqui dentro, que não é diferente em mim, e eu sei que não é para cada um aqui, Deus conhece, Deus está vendo, Deus sabe, Deus te vê. Porque Deus julga o nosso interior. E quando Jesus vem, isso fica mais claro ainda. Que até Jesus não estar aqui, existia a lei, certo? A lei estava declarada, os mandamentos, tudo que tinha que ser feito, tudo que precisava caminhar segundo aquilo que o sacerdote estava comandando o povo ali. E ali naquele momento, quando Jesus vem e traz e fala assim, gente, vocês não vão adulterar. Vocês não podem, é pecado. Mas vocês não podem nem pensar, nem desejar, porque isso já é pecado. Ou seja, fica um pouco mais difícil. Quem escapa? Ninguém. Eu não posso salvar eu mesma. Você não pode salvar você mesma. Por quê? Porque dentro de você há a mesma coisa que há dentro de mim, que é a mesma coisa de que havia dentro de Paulo, que é a mesma coisa de que havia dentro de Moisés. E Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se de fato eu estou sendo visto por essas lentes 24 horas da minha vida, é impossível ser salvo. Se você pensou isso, você acertou. É impossível. É impossível por quê? Porque no céu só entra gente perfeita. Porque no céu não entra pecador. Porque no céu não entra quem carrega tudo isso que a gente carrega. Porque lá, quando o anjo que começou um pequeno pecado nele, o que Deus fez com ele? Expulsou. Aqui você não fica. Porque o céu é um lugar de gente perfeita. Porque Deus é perfeito. Aí você fala, nossa, agora ficou mais difícil ainda. Agora ficou mais difícil ainda, porque realmente é impossível ser perfeito. É impossível você ter dentro do teu interior ou do teu exterior algo que você possa falar, ok, parabéns, Deus olhou para você e falou muito bem. Só que você pode pensar o seguinte, se você fosse a pessoa mais incrível do mundo, a mais generosa, a mais amorosa, a mais bondosa, a que ajuda todo mundo, a que faz o bem, a que cuida de tudo, aquela pessoa incrível que no dia que você morrer, o seu velório vai estar cheio de gente, de tão especial que você era. Ainda assim, essa pessoa tem alguma coisa que entristece e que separa ela de Deus. Aí você fala assim, então não é justo. Não é justo isso. Isso não é justo. Poxa, Deus me criou, me colocou no mundo e fala que tem um céu que eu posso morar. Se eu quiser, Ele está lá, minha vida, a gente pode viver eternamente. E eu olho para mim e eu vejo que eu sou essa pessoa. E a cada dia eu vejo que eu sou pior. E aí você pode dizer assim, na verdade eu não sei se eu sou tão ruim assim. Até que eu sou bom. Faço bastante coisa. Aí você começa a contar no dedo, você começa a ver assim, acho que eu até sou melhor do que muita gente por aí. Né? Você começa a pôr na balança, você fala assim, eu acho que eu estou um pouquinho melhor do que uns que estão fazendo coisa mais errada do que eu. Mas sabe o que fala lá em Tiago 2:10? Fala o seguinte, pois quem obedece a toda
a lei, ou seja, a lei inteira, mas tropeça em apenas um ponto, se torna culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, não adiantou. A balança está alta do lado bom, mas uma coisa que a gente fizer, a gente destrói tudo o que a gente fez de bom. Nos suja, deixa a gente sujo. Então a gente está perdido. A gente está perdido. E às vezes, sabia que quando a gente acha que a gente é uma pessoa boa, quantos já ouviram alguém falar que é uma pessoa boa? Não, eu sou uma pessoa boa. Você não sabe, você não me conhece, você não sabe como que eu faço. Eu cuido disso, cuido daquilo, faço isso. Não, eu ajudo os pobres. Não, a minha casa é assim, assim. Você sabe que quanto mais você acha que você é uma pessoa boa, mais você está longe da luz. Porque a luz, que é Cristo, mostra para você e para mim quem eu sou. E é Ele que mostra para mim e para você a minha sujeira. Porque Jesus veio para trazer salvação, sim, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas Ele veio para trazer, para mostrar para você quem você é. Para trazer o espelho diante de você. Para fazer com que você se enxergue. Porque a luz revela. A luz, quando ela está acesa, eu consigo ver. Então, se eu estou muito distante da luz, que é Cristo, eu não vejo. Eu até acho que eu sou uma pessoa boa. Eu começo a ver cada vez menos aquilo que há de ruim em mim. Cada vez menos. Cada vez menos cada vez mais eu me conformo com aquilo que eu sou. Com aquilo que eu estou me tornando. E aí, eu não posso salvar a mim mesmo disso tudo. Aí é que entra aquilo que eu não consigo fazer. Você pode tentar, você não vai conseguir. Porque entra exatamente aquilo que Deus fez. É aí que a conta fecha. É aí que o sacrifício é feito por nós. Porque a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque esse é o nosso Deus. Porque Ele sabia que a gente era essa pessoa, Ele que nos criou. Então não haveria nada que pagasse a nossa dívida. Não haveria nada que eu e você pudéssemos fazer, mesmo que a gente tentasse, que a gente ia deixar aquela dívida do pecado, que faz separação entre nós e Deus, e nos conectaria, e nos levaria até Ele, e nos daria livre acesso, e nos levaria ao céu quando a gente morresse. Por quê? Porque você não ia poder entrar. Em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o pecado foi levado sobre Jesus. Aquele caminho, carregando a cruz, aquele sofrimento, aquela dor, todo o sangue dele derramado, foi para que essa dívida fosse paga. Foi para que esse monte de pecado que eu e você carregamos pudesse ser liquidado. Por quê? Porque Deus havia se separado do homem. Então, como é que Deus iria recompor essa relação entre nós e Ele? Se nós estávamos separados dEle. E Ele sempre nos amou, desde que Ele fez. Então, o desejo de Deus é que eu e você estejamos onde? Pertinho dEle. E que a gente vá morar com Ele. Ou Deus não quer que a gente vá morar com Ele? O maior desejo de Deus é que a gente não se afaste. Deus tenta o tempo inteiro
Ele te chama, Ele te predestina, Ele te chama, Ele te justifica e Ele te glorifica. Porque Ele quer te encontrar. Então Ele busca você, onde é que você está, para dizer para você assim, olha, eu morri por você. E o meu sangue foi derramado para que a dívida fosse paga, para que você viesse morar comigo para sempre. E que nada separasse mais eu e você. Esse é o amor de Deus por nós. Então Ele levou sobre Ele a nossa dívida. Ele pagou. Ele era puro, santo, justo. E lá naquela cruz, Ele foi moído. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz. É Ele que faz esse negócio acontecer de novo. É por isso que a gente canta. É por isso que a gente não depende das circunstâncias. Porque é por esse pecado que já foi pago que a gente glorifica. Não é porque você recebeu uma cura somente, não é porque você foi abençoado no teu trabalho somente, não é porque você trocou de carro, não é porque você não passa fome. Porque se fosse assim, quem passa fome não poderia glorificar a Deus. É porque entre eu e Deus há um abismo se eu não entendo a cruz. Porque eu sou pecador, porque eu estou longe. Sem Jesus, essa conta não poderia ser paga. Sem Jesus, nós nunca entraríamos no céu. Sem Jesus, nós nunca poderíamos falar com Deus. Até porque lá no Antigo Testamento, o sacerdote, se ele tivesse um pecado, como que ele entrava dentro do tabernáculo lá do Santo dos Santos? Ele não tinha uma corrente presa no pé? Por quê? Porque se ele tivesse um pecado, o que acontecia com ele? Ele morria. Porque Deus é santo. Deus pagou o preço. Glória a Deus. Deus pagou o preço pela tua vida. Ele te quer perto. Ele te ama. Ele colocou a nossa conta no filho dele. A nossa conta, a nossa dívida. Lá para Jesus. E a Bíblia fala em Romanos 3, 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí a gente entra, é Jesus quem paga a conta, mas é a nossa fé em Jesus e no sacrifício dele, que nos torna justificados nele. Porque não adianta nada, Jesus pagou a conta por todos, mas se você não tiver fé, não tem como. Se você não tiver fé, você nunca vai sentir a dor do pecado no teu coração, para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque só esse arrependimento, que é esse entendimento de que a minha pessoa e a sua pessoa não são capazes de se conectar com Deus, se não fosse pela graça e pela misericórdia dele que foi derramada na cruz por nós. Amém? No momento em que você crê, no momento em que você tem fé, que declara que Jesus é seu Senhor e Salvador, você é justificado. Amém? Romanos 5:1 fala o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2:16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Até porque, se você parar para pensar,
o último mandamento fala, não cobiçarás. É o mandamento, talvez seja o mais difícil, porque está aqui dentro, fala daquilo que eu acabei de falar. São coisas que ninguém vê. Às vezes você é uma ótima pessoa, mas está aqui dentro um monte de coisa. Então, pela lei, a gente não consegue. Mas, pela fé em Jesus, nós somos justificados e temos paz com Deus. Romanos 8:1 fala, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Acabou. Não há mais condenação. Você não é mais condenado por tudo isso que eu falei que a gente faz. Acabou. Então a justificação é um ato externo. Não é um processo interno, é um ato que foi cumprido na cruz. Foi lá, aconteceu e justificou. Acabou, você não precisa fazer nada para ser salvo, apenas crer. Só, mais nada. Nossa, que fácil, parecia tão difícil. Então não tem graus também, a justificação não tem grau. Um é mais justificado que o outro. Eu sou um pouco mais justificada do que você. Não. Porque não depende de mim. Depende do que Jesus fez. Amém? A Bíblia fala assim, quem intentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Por que a Bíblia fala desse jeito? É disso que ela está falando. É Deus quem os justifica. É Deus que nos justifica. Amém? O justo morreu pelo injusto. De tal forma que o justo se fez injusto pela injustiça que havia em mim. Assim, é declarado justo aquele por causa da justiça do justo. Amém? Então, estejamos justificados de uma vez por todas. Amém? E quando a gente é justificado, a gente entende, a gente creu, você aceitou a Cristo na tua vida. O que acontece em seguida? A gente é adotado. A gente é adotado na família de Deus. Porque é necessário que a gente nasça de novo para a gente ser inserido na família de Deus. E quando a Bíblia fala que a gente precisa nascer de novo, a gente precisa nascer do Espírito, a gente precisa acreditar que Jesus morreu por nós, que Jesus veio na terra, que Ele era Cristo, que Ele é Deus. E quando a gente faz isso, a gente passa a fazer parte da família de Deus. Em João 1,12 fala, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. Amém? Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Quantos creram naquele sangue derramado, naquele corpo moído, por mim, por você, para que a gente tivesse vida eterna, para que a gente não morresse, para que isso aqui não fosse somente um tempo que a gente passasse aqui. Essa é a nossa esperança. Amém? É esse Deus em que você vem aqui louvar, adorar, em que você acorda todos os dias e agradece. Por quê? Porque nós entendemos Ele. Amém? Então, quando você é adotado na família de Deus, você pertence a esse lugar. Ninguém tira você de lá mais. Só se você não quiser. Só se você quiser ir embora. A Bíblia fala em Efésios 2 que aqueles que não creram são filhos da desobediência. Se você não crê, é uma opção. Amém? É uma opção. Mas como filhos, a gente é privilegiado com um relacionamento íntimo. A gente tem um amigo, a gente tem um consolador, a gente tem o auxiliador todos os dias com a gente, que nos sustenta, que nos direciona,
que nos dá sabedoria, que faz a gente levantar a cabeça quando a gente está caído, que nos lembra quem a gente é, que faz a gente ter esperança de um futuro, porque nós não somos daqui. Em Romanos 5, do 15 ao 18, eu vou ler aqui para vocês. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em quem nos será revelada. Tudo que você vive e que você está passando não se compara à glória que Deus vai entregar e vai colocar você. Porque é para isso que você está entendendo a salvação. Então, existem bênçãos que os filhos desfrutam, porque somos herdeiros. Existem muitas coisas que Deus nos dá, porque nós entendemos o sacrifício, porque a gente passa a fazer parte da família dele. E existem muitos sofrimentos, que também fazem parte, assim como ele falou aqui. Mas que nada se compara à glória que nós vamos encontrar eternamente. Amém? Você precisa acionar isso na tua mente, para que você não seja levado por ventos de doutrinas vãs, filosofias de vida, que faz você ficar perdido no meio desse mundo, com tanto sofrimento, com tanto problema. Alinha a sua fé, tenha convicção de que a vida é muito mais do que essa que você está vivendo aqui. Não faz sentido se você pensar que você vai morrer e vai acabar. E é nessa fé que você tem que se firmar todos os dias da sua vida. Você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.